Vamos assim então, mentalizando a figura adorável do Mestre Jesus e pedindo que o Pai mande até nós, envie até nós seus espíritos de luz para nos fortalecer, nos equilibrar espiritualmente, para que possamos realizar o Evangelho no qual nós nos condicionamos a fazê-lo. Pedimos assim que também esses irmãos de luz possam visitar todos os irmãos que estão assistindo o Evangelho nessa hora e possam ser reconfortados espiritualmente, sendo ajudados da melhor maneira possível. Pedimos para que essa luz penetre por todo o nosso ambiente doméstico, fortalecendo, enriquecendo e limpando toda a atmosfera espiritual. Graças a Deus, vamos nessa mesma jornada, nessa mesma posição espiritual de alegria por estarmos juntos, pedindo para que a luz do Divino Mestre se espalhe por todo o planeta Terra e proteja a nosso querido planeta da ganância, da corrupção, da inveja e das guerras, e que possamos nos manter unidos hoje e sempre. Da mesma maneira pedimos para que essa luz também possa iluminar todas as escolas, todas as religiões, todas as igrejas, todos os centros espíritas, em particular a Casa Espírita Maria de Nazaré. E assim vamos fazer a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Deixa bem centralizado. Ixi. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre. O tema de hoje é: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Não é uma coisa fácil você se achar acima do bem e do mal. Uma pessoa que seja incapaz de cometer equívocos. Todos nós cometemos, de uma maneira ou de outra. A sociedade em que vivemos, no mundo em que vivemos, é um mundo de provas e expiações. E a maioria que aqui estão encarnados e desencarnados estão no mesmo nível, quase que no mesmo nível vibracional, mesmo nível moral. Então, não temos muitas diferenças uns dos outros. Podemos ter um pouco mais de entendimento, um pouco mais de discernimento do que é certo e do que é errado, mas não há grandes desníveis, a não ser aqueles espíritos mais iluminados que vêm para cá com uma tarefa, uma missão para o crescimento espiritual da humanidade. De resto, o senso comum, né, a massa mesmo, estamos todos no mesmo nível, não tem muita diferença. Então, por que nós temos o hábito de querer crucificar o outro, jogar pedra no outro? É porque nós nos achamos sempre os melhores em razão do outro, né? Sempre nos colocamos acima do outro. É porque nós somos extremamente vaidosos, orgulhosos. A gente vive no mundo aqui, apesar de ser provas e expiações, sabendo que o mal aqui ainda impera, porque os bons são frágeis, os bons são tímidos e o mal é ousado. Nós temos que saber conviver com essa realidade. E a convivência
passa pela indulgência. A indulgência para com todos. Porque o espírito ele pode, de repente, não tropeçar numa pedra grande, mas ele pode tropeçar numa pedra média. Tem outros que conseguem passar por uma pedra grande, uma pedra média, mas acaba tropeçando numa pequena casca de banana. Exatamente porque se acha acima dos demais e acaba não percebendo a situação incontrolada do terreno e acaba menosprezando os perigos que o terreno pode oferecer. E nós temos que estar atento perante essa realidade. Temos que estar atento, muito atento, porque o solo ele é muito acidentado aqui no planeta Terra. Ele é feito de uma série de ilusões de óticas não por terceiros, mas por nós mesmos, movido pelo orgulho e pela vaidade. De nos colocarmos acima dos outros, sem respeitar o outro. É uma verdade incontestável que vivemos numa sociedade extremamente egoísta, né? Vaidosa. Vivemos numa sociedade em que os poderosos, na sua maioria, não podemos generalizar, mas a sua maioria é assim, vive apenas para o seu prazer próprio, para o governo dos seus interesses, não para o governo da maioria da população. E nós sabemos disso. Agora a pergunta que fica é, e se nós estivéssemos no lugar dessas pessoas? O que nós estaríamos fazendo? Algumas pessoas, aquelas mais declaradamente mais abertas, vai admitir, olha, se eu estivesse lá eu estaria fazendo a mesma coisa. Eu estaria governando para os meus interesses, interesses dos meus familiares e amigos. Contudo, nós sabemos, pela lei de ação, a lei de causa e efeito do mundo espiritual, que se a gente faz o mal, a gente vai colher o mal. Se a gente planta laranja, a gente vai colher laranja. E nós seremos responsabilizados pelas nossas ações. Nessa perspectiva, o que nos sobra, então, é sempre estarmos atentos com a vida, sempre estar atento com os nossos passos, sempre prestar atenção onde nós colocamos os nossos pés. Porque não tropeçar numa pedra grande é fácil. Você consegue ver uma pedra grande no caminho. Uma pedra um pouco menor, uma pedra média, já é um pouco mais difícil. Mas nós menosprezamos, e muito, são os pequenos acidentes no terreno. A casca de banana, um galho seco, uma fruta podre que lá esteja. Mas são esses pequenos detalhes no terreno, na nossa jornada evolutiva espiritual, que provoca exatamente a nossa queda. Provoca a queda porque nós nos achamos vacinados. Né? Eu não vou cair nisso. Isso é muito simples, como que eu vou cair? Mas a gente acaba caindo. Acaba caindo pelo orgulho e pela vaidade. E muitas vezes nós não admitimos a mínima comparação, porque somos os primeiros a atacar pedra em quem cai, em quem tropeça. Olha como inadmissível, como não ver uma pedra desse tamanho no caminho, né? A pessoa tropeçou nessa pedra, como assim? Isso não dá para acontecer, mas acontece. A nossa função não é ficar julgando as pessoas que tropeçam no caminho. A nossa função é ajudar a pessoa a se levantar. Mas Sérgio, nós não temos o direito e até mesmo o dever de apontar os erros que se comete na coletividade. Sim, temos o direito. Temos o direito de falar que existe sim políticos corruptos, temos o direito sim de falar da destruição do Pantanal que está acontecendo, é um absurdo nesse momento. Da destruição da Amazônia também, que ocorre em grande escala, da grilagem, das mineradoras, Serralheiros, né? Não é serralheiros, os mineradores que estão invadindo as reservas indígenas, que estão matando índio.
A gente pode falar de tudo isso, mas temos que ter a noção. Se nós não estamos cometendo esse tipo de ato equivocado que a humanidade vem praticando, ou porque falta oportunidade, muitos faltam oportunidade. Né? Não está tendo oportunidade de fazer esse tipo de coisa. Outros é porque já passaram por esse processo e aprenderam, entenderam que é errado tirar proveito daquilo que é coletivo para o bem individual. Então, como que nós vivemos isso? Como que vive essa situação? Jesus, no alto da sua sabedoria, na hora da sua glória espiritual, alto da sua glória espiritual, ele jamais crucificou nós. Ele jamais atirou pedra na gente. Pelo contrário, ele nos deixou um belo recado lá na parábola da mulher adúltera. Quem tiver pecado, que atire a primeira pedra. Exatamente porque ele sabia que esses erros, os erros que nós cometemos, faz parte do processo de desenvolvimento e aprendizado do ser humano, do ser espiritual. Da mesma forma, esses irmãos que estão cometendo esse tipo de ato estão aprendendo e vão aprender muito mais com a lei de causa e efeito. Contudo, nessa relação, nós devemos conhecer a realidade, devemos ter noção daquilo que acontece na sociedade, devemos conversar, devemos denunciar, mas devemos ter compaixão. Aí é um troço complicado. Ter compaixão para com aqueles que fazem o mal à coletividade, o mal a um indivíduo. Como que você vai ter compaixão com uma pessoa que estupra uma criança? É uma coisa difícil, não é fácil. Para muitos de nós, isso é uma coisa que está além das nossas forças. Mas nós estamos aqui. Estamos aqui nesse mundo de provas e expiações exatamente para poder aprender, exercitar, desenvolver. Então a compaixão é fundamental. Podemos sim pedir a prisão daqueles que fazem o mal em sociedade, fazem o mal a um indivíduo na sociedade ou ao coletivo, mas nós devemos ter compaixão para com todos. Porque Deus tem amor e ama todos nós. E Ele falou para nós, através de Jesus, que nenhuma ovelha sua iria se perder. Ora, se nenhuma ovelha vai se perder, significa que nem aquele que é o mais desenvolvido espiritualmente, nem aquele que é o mais duro espiritualmente. Todos irão ter a oportunidade da redenção espiritual. E pela doutrina espírita, está claro para todos nós, que nos princípios somos simples e ignorantes e lá no futuro somos perfeitos moralmente e intelectualmente, do ponto de vista hominal, angelical. Logo, cabe a nós escolhermos a nossa jornada. De que maneira vamos atuar nessa jornada? Nós vamos atuar num caminho reto ou vamos procurar o caminho mais tortuoso possível? E procurar o caminho tortuoso não é só aquele que procura usar droga, droga legalizada ou não legalizada, álcool, maconha, cocaína, não é só aquele que pratica adultério, não é só aquele que rouba, mas também aquele que age com falta de compaixão. Aquele que não tem compaixão para os espíritos empedernidos, para os espíritos endurecidos, ele vai no futuro perceber que ele estaria sendo também desonesto para consigo. Porque todos nós pedimos compaixão. Todos nós pedimos, oramos, muitas vezes exigimos compaixão de terceiros, mas nós somos incapazes de ter compaixão, de amar, de respeitar. Nós queremos que os nossos pecados sejam absolutamente esquecidos. Seria até interessante para muitos de nós que esse pecado jamais voltasse a
a nossa cabeça, a nossa mente, né, que fosse esquecido para o resto das nossas vidas. Mas está lá o pecado, né, o erro, o equívoco. Mas a gente não quer esquecer o erro do outro, a gente quer tacar pedra no outro. Então fica 2 pesos e 2 medidas, não dá. Ou nós vamos querer a igualdade na justiça divina, e ela impera a igualdade na justiça divina, que da mesma forma que você julga seu irmão, você será julgado. Então nós devemos ter muita paciência e muita tranquilidade nesse mundo de provas e expiações. Porque nós estamos no mesmo nível. Uns mais desenvolvidos intelectualmente, uns mais desenvolvidos moralmente, mas acaba se contrabalanceando em alguns casos, com exceção daqueles espíritos que têm a missão de elevação moral, que são pouquíssimos, que passaram pela Terra, que tinham uma visão muito mais ampla da realidade. Mas nós, aprendizes que somos da seara de Jesus, devemos ter a convicção de que o primeiro ato de um servidor de Jesus é perdoar. Não é querer tacar pedra, não é querer maltratar o outro para se elevar. E quando a gente maltrata o outro, muitas vezes a gente quer se levar. Parece até mesmo aquela relação primaveril na puberdade, no início da puberdade, o menino falando mal da menina para chamar a atenção da menina e vice-versa, né? A menina querendo bater no menino para chamar a atenção dele. Isso é muito infantil. Deus, ele não precisa que você apedreje o outro para ser notado. O que Deus quer é que você viva a sua própria experiência espiritual. Que deixe de tomar conta da vida do outro e viva a sua própria vida. Que você tenha noção, sim, da realidade. Que você conheça, sim, os perigos da sociedade, os perigos que rondam você e o dever que você tem de falar sobre os perigos existentes na sociedade para toda a coletividade. Contudo, não cabe a você o ato de jogar pedra, cabe o ato de ajudar, a levantar. Então, o espírita que procura tacar pedra no outro, ele entra em contradição com tudo aquilo que ele vem aprendendo, que é o primeiro ato é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E nesse ato de amor, significa que você vai fazer para o outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Então, se você gosta de ser respeitado, se você gosta de ser entendido, você tem que ter o mesmo tipo de ação para com seus irmãos. Que daí você vai ser também perdoado, aceito, com as suas fragilidades. E nós temos muitas fragilidades. Não são poucas. Alguns mais, outros menos. Essas fragilidades, de vez em quando, elas saltam aos olhos. Às vezes é um parente próximo, que a gente tem dificuldade de relacionamento, que percebe mais claramente as nossas dificuldades, o nosso desenvolvimento espiritual. Às vezes é um amigo, às vezes até mesmo um inimigo sabe mais de nós do que nós mesmos sabemos. Aí nós temos que ter a capacidade, a tolerância e a responsabilidade de olharmos no espelho da alma, para entendermos o que somos, o que queremos e o que devemos fazer na seara de Jesus. Se nós queremos promover a paz, que sejamos o elemento da paz, mas a paz, ela não começa pela imposição a terceiros. A paz é uma conquista espiritual de cada ser. Então, quando você conquista a paz, ou você começa a exercitar a paz dentro de você, você é capaz de transferir a paz para o outro. Agora, se você exige a paz para o outro e você não procura construir o sentimento de paz dentro de você,
você está em desarmonia. E essa desarmonia vai deixar evidente o seu equívoco. Então nós temos que estar atentos, muito atentos. Atentos porque a humanidade, durante o seu processo histórico de desenvolvimento, sempre procurou culpar o outro pelos seus problemas, nunca a si mesmo. Já foi dito aqui várias vezes, inclusive por mim, na sociedade cristã ocidental, né, principalmente na Europa, inclusive aqui na América, Brasil, nós procurávamos os supostos hereges, aqueles que não acreditavam em Jesus, porque aquele que não acreditava em Jesus na coletividade era o responsável pelo aparecimento de doenças ou de males não entendidos na sociedade naquele período histórico. Logo eram perseguidos, muitos eram atacados na fogueira, muitos eram perseguidos com esse teor de, olha, eu vou ajudar você a expulsar o demônio, vou converter você a Jesus para salvar a alma, mas o interesse era o interesse econômico e político. E é aí onde nós ficamos. É interessante também lembrar que no século XVIII, XVII, né, XVI, XVII, XVIII, mas principalmente no século XIX, esse discurso foi ganhando mais corpo conforme mais o capitalismo ia se desenvolvendo, em que falava, olha, nós vamos levar a democracia para os países bárbaros. Nós vamos levar a cristandade, a salvação. E assim, isso aconteceu no século XVI aqui no Brasil. Vamos levar a salvação, vamos levar a palavra do Cristo aqui nas tribos indígenas. E mataram, não diretamente, mas indiretamente, milhares e milhares de índios. Hoje fala-se muito em levar a salvação também para os indígenas na floresta e acabam levando a matança porque eles entram em desespero, porque não tem capacidade, às vezes, de aceitar tudo aquilo que é ensinado, como se tudo na vida fosse pecado, como se sua cultura fosse um erro, a sua religião fosse um erro. E isso, gente, está aí, por aí em toda a história da humanidade. Vamos relembrar fatos históricos importantes aqui, mais atuais aqui no Brasil, no momento histórico no Brasil. Tem até traficante evangélico que fala em nome de Jesus e expulsa as mães de santos, os pais de santos dos terreiros, porque lá, segundo eles, o responsável pelo aparecimento do mal é a mãe de santo, o pai de santo. Olha, gente. Então, nós, no alto da nossa insignificância, vestimos uma placa e achamos que aquele rótulo religioso é o suficiente para julgar o outro, apontar o outro, perseguir o outro, amedrontar o outro. Nós vivemos atacando pedra no outro, faltando compaixão e desrespeitamos a vida. Deus não quer nada disso. Jesus não falou em pregar violentamente, não falou em guerra santa, não falou em perseguição. Jesus falou em amor. E se nós queremos o amor, se nós queremos uma sociedade de regeneração em que possa imperar o amor, nós temos que praticar o amor dentro de nós. Para que esse amor possa ser exalado por todos os poros do nosso corpo físico e espiritual. E assim transformar a humanidade no caminho do bem. Essa é a mensagem de hoje. Fique na paz e na luz do Mestre Jesus. Lembrando que toda sexta-feira os trabalhos no Centro Espírita são presencial, estamos voltando aos poucos, em que apenas 30% das cadeiras são ocupadas, tem álcool gel oferecido para todos, tem também um pedido especial para que todos aqueles que forem ao Centro Espírita, a nossa Casa Espírita Maria de Nazaré, levem suas máscaras por uma questão de responsabilidade social. Fiquem na paz da luz do Mestre Jesus, lembrando que todos os dias às 8 horas nós temos o Evangelho aqui pela live
Facebook da nossa casa. Amanhã é Cavani com o seu João. E amanhã é Cavani com o seu João. Sexta com Ezequiel. E sexta com Ezequiel. Fique na paz. O meu pretinha quer brincar, mãe, com a formiga, porque eu não consigo.